Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2025 da Cogna Educação. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.cogna.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Cogna, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Valério, CEO da Cogna, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado por participarem da teleconferência para discutir os nossos resultados do terceiro trimestre de 2025. Como a gente sempre faz, participam aqui comigo desse call o Frederico Villa, nosso CFO, e o Guilherme Mélega, diretor-presidente da Vasta. Esse call deve durar 1 hora, composto de 40 minutos de apresentação e depois 20 minutos para dúvidas, perguntas e respostas. Bom, eu quero começar esse encontro dizendo mais uma vez que a gente entende que esse é mais um trimestre de ótimos resultados, né? Na nossa visão, a empresa continua crescendo com uma capacidade de entrega operacional bastante grande, cresce a um ritmo bastante acelerado, né? Duplo dígito, tanto no trimestre quanto nos 9 meses acumulados, então crescendo quase 19% a receita nesse trimestre, no terceiro trimestre, 13% nos 9 meses. Quero destacar, né, que tanto os negócios core, né, portanto, ensino superior e educação básica, crescem em duplo dígito, né, ao longo desse ano, mas que a gente continua investindo em novas frentes e oportunidades futuras, como é o caso, né, do amadurecimento da nossa linha de negócios de vendas para governos, assim como um outro exemplo aqui, as nossas franquias Start Anglo. Então, do ponto de vista de crescimento, a gente entende que o core ainda tem muita capacidade de entrega de resultados, né? Lembrando que a gente cresce a esse ritmo de duplo dígito com os mesmos ativos desde o início da nossa reestruturação lá em 2021. A gente entende que esses negócios core ainda têm muita oportunidade para crescer, basicamente sempre refinando, melhorando processos, melhorando a experiência do cliente, mas que a gente continua aqui plantando e amadurecendo os novos negócios para que eles possam ser novas avenidas de crescimento para a empresa. Da mesma forma, o resultado operacional também segue crescendo aí duplo dígito, né? Praticamente 10% no trimestre e 12,4% no ano, no acumulado do ano, né? Esse é o 18º trimestre consecutivo de crescimento de EBITDA
eu gosto de reforçar aqui a nossa preocupação com a consistência, né, e é um crescimento estruturado. Então, há 4 anos e meio que a gente cresce consecutivamente o resultado operacional. Do ponto de vista de margem EBITDA, esse trimestre ele está pontualmente pressionado, né, por um aumento na PCLD referente ao Pague Fácil, que foi uma oferta que a gente fez em Kroton para esse ciclo comercial. A gente vai explorar isso um pouco mais nos slides que vem aí adiante. E também uma margem um pouco menor na Saber, em função da sazonalidade, né? Vocês já sabem que Saber, assim como Somos, tem o quarto trimestre e o primeiro trimestre como trimestres muito fortes do ponto de vista de crescimento e de resultado. O terceiro trimestre são trimestres menores, mas nesse caso aqui de Saber pressionou um pouco, mas a gente vai falar especialmente sobre PCLD de Pague Fácil um pouco adiante. Falando um pouco de lucro líquido, então atingimos aí 191 milhões de reais de lucro líquido no trimestre, 405 milhões nos 9 meses acumulados. Eu destaco especialmente o delta crescimento, né? O delta crescimento no trimestre para o lucro líquido foi de 220 milhões, porque a gente teve prejuízo, né, no terceiro trimestre de 24. E quando a gente olha os 9 meses, o delta crescimento de lucro líquido é de 450 milhões. Claro que isso está sendo impulsionado tanto pela melhoria de resultado operacional, que a gente, né, tem destacado nos trimestres que a gente tem conversado, mas especialmente, não especialmente, mas também, né, por causa da redução da despesa financeira, dada a nossa redução de dívida, as nossas estratégias de liability management, que tem permitido com que o custo da dívida também fique menor. Então, portanto, resultado operacional com despesa financeira menor tem nos ajudado no lucro líquido. Do ponto de vista de geração de caixa, a gente atingiu, então, no trimestre 392 milhões de reais, uma pequena queda aí de 1,9% versus o terceiro trimestre de 24, mas eu quero destacar, e como a gente sempre faz, né, deixamos para que vocês mesmos julguem se esses pontos são one-offs ou não, mas no terceiro trimestre de 2024, a gente teve uma recuperação de impostos em caixa, né, de mais de 115 milhões de reais. Claro que se a gente comparar o operacional com o operacional, né, essa recuperação de impostos do terceiro quatro, nosso crescimento no GCO seria de 38%, né? Portanto, um crescimento bem forte. No acumulado do ano, 33% de crescimento, aí, quase 940 milhões de reais de geração de GCO pós-CAPEX. Mas eu acho que o grande destaque, sem dúvida, do trimestre e dos 9 meses acumulados é a nossa geração de caixa livre. A gente atingiu 300 milhões nesse trimestre, 584 milhões nos 9 meses acumulados. Só para destacar, esses 584 milhões de reais dos 9 meses é 50% maior do que toda a nossa geração de caixa livre do ano de 2024. Portanto, em 9 meses, a gente já gerou mais caixa livre, né? 50% a mais de caixa livre do que todo o ano de 24. Movendo aí para a dívida, né? A gente reduzimos a dívida em 474 milhões de reais no último ano, né? Nos 12 meses. Destaco que só do segundo trimestre para cá, nossa redução de dívida foi de mais de 220 milhões de reais. Então, a geração de caixa está sendo usada realmente para redução de dívida. Depois o Fred vai explorar, além da redução, a gente tem também conseguido fazer reduções importantes do custo médio, né, dessas dívidas. Com relação à alavancagem, a gente atingiu 1,1 vezes EBITDA. Essa é a menor alavancagem dos últimos 7 anos, né? A última vez que a gente atingiu esse nível de alavancagem foi em 2018. Portanto, a gente está bastante satisfeito com os resultados e olhando perspectivamente, né, para o quarto trimestre para 2026, a gente continua com o mesmo otimismo, né, e a confiança de que a gente tem tudo para manter esses resultados consistentes. Movendo para o slide 5, então, agora para falar um pouquinho sobre o desempenho operacional de Kroton, acho que começo destacando aí o crescimento da captação. A gente cresceu mais de 7% a captação no período. Quero destacar especialmente o crescimento do presencial, né, que não é o primeiro ciclo de captação, esse já é o terceiro ciclo de captação que a gente tem crescimentos no presencial.
e com crescimento, depois eu vou explorar um pouco mais, né, mas com crescimento especialmente nos custos de alto LTV, os custos mais caros, que têm nos ajudado também no ticket. Eu relaciono, né, esse crescimento no presencial, especialmente ao nosso modelo comercial, que está ainda mais azeitado nos campi, né, e tem permitido esse crescimento. E o crescimento no EAD, né, também bastante importante, crescimento de 6,4%. Esse crescimento eu reputo especialmente a mudança de regulação, né, que incentivou e impulsionou cursos, principalmente os cursos de saúde, o que traz não só o benefício do crescimento, mas também a melhoria do ticket médio, né, no mix, ele ajuda bastante. Então, claro que tem muita evolução do time, muita melhoria de processo, de sistemas, de estratégias comerciais, mas reforço que no presencial, esse modelo mais azeitado no campus ajudou bastante, e a mudança de regulação no EAD também impulsionou, né, as matrículas, especialmente os de curso de saúde, que são os principais impactados aí pela nova regulação. A base de alunos cresceu 2,7% no total, mas se a gente for considerar só os alunos ProUni, ex-ProUni, né, os alunos, portanto, os alunos que de fato pagam e que geram caixa para nós, a base de alunos cresceu 4%, um crescimento bastante importante e consistente aqui, como vem sendo nos últimos anos. Do ponto de vista de ticket médio, também um destaque bastante importante nesse trimestre. O ticket médio da Kroton como um todo está crescendo 11,7 pontos percentuais, crescendo nos 3 segmentos, Kroton Med, presencial e EAD. E aqui tem dois impactos, né? Dois pontos que estão ajudando no ticket médio. Os calouros, como eu comentei, no presencial, a gente tem matriculado mais calouros nos tickets mais caros, e no EAD também mais calouros nos tickets, nos cursos de saúde, né, que na média tem tickets maiores. Mas não poderia deixar de destacar que também temos conseguido repassar a inflação para os veteranos, né, nos reajustes de mensalidade nas 3 categorias, tanto em Kroton Med, presencial e EAD. Portanto, então, tanto veteranos quanto calouros, com aumento de ticket médio, isso é que impulsionou esse aumento de tickets para quase 12 pontos. Movendo para o slide 6, para a gente falar de receita líquida, então, claro, né, se a gente tem mais matrículas, aliás, se a gente tem mais matrículas, eu só esqueci de destacar uma coisa importante sobre captação, reforçando que, claro, volume de captação é importante para nós, mas o equilíbrio entre volume e ticket é muito relevante. A gente sempre olha a captação olhando a receita da safra, né? E a receita dessa safra de captação cresceu 41%. Quando você tem uma nova safra crescendo 41% a receita, e você sabe que esses alunos vão estar conosco por vários semestres, então, olhando perspectivamente, a gente está bastante positivo com relação à receita dos próximos meses e trimestres, tá? Bom, mas falando especificamente sobre receita, então a receita cresceu quase 21%, 20,9%, crescendo bastante forte no presencial e na educação à distância, então 33% e 19% nessas duas frentes. Para ser completamente transparente, né, mesmo que a gente reclassifique os descontos, que conforme vocês sabem, e tem o disclosure completo em todos os reviews que a gente tem feito, desde que a gente reclassificou os descontos com alunos inativos, né, para PDD, né, portanto, o impacto neutro no EBITDA, mas ajustando a receita, esse crescimento, em vez de 20,9, seria 15,9, ainda assim um crescimento duplo dígito bastante forte. Falando do acumulado do ano, acho que é a mesma coisa, né, 17% de crescimento, crescendo tanto no presencial quanto no EAD, e aqui a gente já vê que o efeito do Pague Fácil, né, que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante, ele está mais diluído, portanto, o delta entre o crescimento que a gente vê de 17,4 e o crescimento ex-Pague Fácil, ele é bem mais suave. Bom, movendo para o slide 7, aí falando um pouquinho sobre o lucro bruto, o lucro bruto como um todo cresceu 21%, né, 21,5%, um pequeno aumento aí de margem bruta, né, 79,4 para 79,9.
Da mesma forma, no acumulado do ano, a gente também tem um crescimento importante de lucro bruto e um ligeiro crescimento de margem bruta. Isso mostra que o crescimento da operação, né, no seu core, ou seja, receita menos custo, tem sido bastante positivo, com a gente ganhando eficiência. Quando a gente olha os 9 meses, a margem bruta, então, portanto, melhorou 0,7 pontos percentuais, uma pequena redução na margem bruta de Kroton Med. Acho que é importante destacar que dos 8 cursos de medicina que nós temos, 3 são cursos novos. Obviamente que esses cursos, à medida que vão maturando, vai aumentando a base de custos, porque a gente vai contratando, né, mais professores, então a carga horária vai aumentando, os custos em geral também vão aumentando, então isso pressiona um pouco a margem, tá? Mas dentro do esperado e completamente alinhado com os nossos planos. Rapidamente aqui para o slide 8, custos e despesas. Como vocês podem ver, quando a gente olha custos e despesas como percentual da receita líquida, a gente tem ganho de performance em todas as linhas, então despesas corporativas com pequeno ganho de performance, as despesas operacionais, né, ganhando mais de 3 pontos percentuais, marketing e vendas também, diluindo mais 1 ponto percentual, assim como os custos, como eu falei lá no slide anterior. Então, ou seja, a empresa cresce e cresce mais ou menos mantendo os custos controlados, né, as despesas aqui especificamente controladas, o que nos permite ganhar eficiência e diluir essas despesas como percentual da receita líquida. A única diferença é a PCLD, que eu vou explorar um pouco mais daqui 2 slides. A PCLD, então, no terceiro TRI de 24 foi 6,2 pontos percentuais, subiu 7,6 pontos percentuais aí para 13,8, em função de 2 fatores, né? Tanto a reclassificação dos descontos, né, para inativos, quanto pela penetração um pouco maior de Pague Fácil, mas eu exploro em 2 slides, a gente entra um pouquinho mais em detalhes. Quando a gente olha o acumulado, percebam que a gente continua, né, ganhando eficiência em despesas operacionais, marketing e vendas, totais de custos, aí eu estou no slide 9, né, então despesas operacionais mais 2 pontos de diluição, marketing e vendas 1,4, então ganhando eficiência, o que mostra que né, que a operação está bastante ajustada. Indo para o slide 10, e aí para a gente investir um pouco mais de tempo aqui para explicar essas diferenças na PCLD, a gente procurou fazer um quadro para ficar bastante didático e fácil de vocês entenderem. Então, partindo lá do terceiro, então eu estou no primeiro quadro aí à esquerda, partindo do terceiro trimestre de 24, que é a primeira informação, vocês conseguem ver lá a receita líquida, né, 939 milhões, que é o que a gente publicou no terceiro trimestre de 24. A PCLD era de 58 milhões, portanto, o percentual, né, PCLD sobre ROL era de 6,2. Com a reclassificação dos descontos, né, ou seja, para que a gente não tivesse redução da receita cada vez que a gente renegociasse com um aluno inativo, a gente passou a classificar os descontos na PDD, né? Então, vejam que no proforma do terceiro trimestre de 24, a PCLD seria, né, de 98 milhões e não de 58 milhões. Mas a receita também aumentaria de 939 milhões para 980 milhões. Então, no proforma, comparando o proforma terceiro TRI 24 com o terceiro TRI 25, a PCLD sobre ROL seria de 10,1, né, no terceiro TRI 24 contra 13,8 no 3T 25. Portanto, um aumento aí de 3,7 pontos percentuais na PCLD. Então, expliquei o primeiro delta daquele 6,2, né, que ajustado pelos reclassificação de desconto seria 10,1. E se a gente colocar, né, o delta Pague Fácil, que é a oferta que a gente implementou nesse trimestre, a PCLD seria estável, tá? Por que seria estável? Porque a nossa inadimplência ela não está aumentando, a inadimplência ela tá mantida. O fato é que quando a gente oferece mais ofertas Pague Fácil, né, que é o parcelamento daquelas primeiras mensalidades do aluno,
como a gente não tem o histórico de crédito desse aluno, a gente provisiona mais do que de um aluno pagante que a gente já tem um histórico. Para vocês terem mais ou menos uma referência, o nível de provisionamento é próximo de 10%, né, para o aluno que a gente tem um histórico, e nesse caso aqui, dos alunos que estão entrando com oferta Pague Fácil, a gente provisiona 47%, portanto, uma provisão maior. Então, essa é a explicação, né, de por que a PCLD está aumentando. Ela aumenta pontualmente nesse trimestre, porque é o trimestre onde a oferta é dada ao aluno, né? No quarto trimestre, a gente já não tem mais essa oferta, porque não tem mais entrada de calouros, então vocês vão ver uma convergência, né, da PDD para o número mais próximo do Proforma. Então, e aí, acho que explicados os movimentos, eu queria só gastar uns minutinhos aqui para vocês entenderem a oferta em si. Então, com a mudança do marco regulatório, vários players, né, entre eles nós, a gente começou a comunicar que, puxa, aproveitem antes da mudança regulatória para se matricular nos cursos que não estarão mais disponíveis na modalidade EAD. O fato é que durante o processo de captação, a gente percebeu que vários players estavam oferecendo descontos nas mensalidades, né? E a gente entende que desconto na mensalidade, se você reduz o preço na mensalidade, você na prática está reduzindo o LTV desse aluno, porque todas as mensalidades que vêm, né, ao longo da vida desse aluno vão ser com tickets menores. A gente decidiu fazer uma outra oferta, ou seja, manter o ticket médio do aluno, mas oferecer o parcelamento da primeira e da segunda mensalidade, né? Portanto, das mensalidades de julho e agosto, aqui nesse nosso caso, parcelado. Então, o aluno que está se matriculando, porque se matriculou em agosto, né? Já na metade de agosto, quando começaram as aulas, ele não pagou o julho e não pagou o agosto, está pagando a partir de agosto em diante. Então, essas duas mensalidades a gente não abonou, a gente parcelou, pegou essas duas mensalidades e parcelou ao longo do período do curso do aluno. Nesse caso aí, se fosse um aluno de 4 anos, né, parcelado em 46 meses. Então, como a gente não conhece, né, o perfil de crédito desse aluno, ele é novo, a gente provisiona mais dessas duas mensalidades que a gente bucou e está recebendo mês a mês. Então, acho que para vocês entenderem de maneira clara qual foi a oferta, e a gente entende que essa oferta faz todo o sentido, porque você não abre mão, né, de um ticket médio, você não reduz o LTV do aluno, você sim parcela, né? Então não estamos abonando, né? A gente está parcelando uma ou duas mensalidades, no caso, ao longo da vida do aluno, tá? Se ficarem mais dúvidas aí com relação a esse tema, a gente explora na parte de perguntas e respostas, e a gente pôs um segundo quadro, que é o prazo de recebimento, que mostra que, de fato, a nossa adimplência, ela continua bastante positiva, né? Não temos nenhum impacto, tanto que o prazo médio de recebimento está caindo de 45 dias no terceiro TRI 24 para 34 dias no terceiro TRI 25, tá? Então, a prova mais clara aí é o PMR e, claro, o caixa, né? Que vocês estão vendo o caixa entrando, a gente gerando bastante caixa, porque o aluno, de fato, essa receita está virando caixa. Bom, movendo para o slide 11, a consequência de tudo isso que a gente falou é o resultado de EBITDA, portanto, o EBITDA no trimestre cresceu 10%, no acumulado do ano está crescendo 15,8%. Vocês veem uma queda de margem, né, entre o terceiro TRI 24 e o terceiro TRI 25, de 35,8 para 32,6, mas essa queda de margem é função desses itens que eu descrevi anteriormente. Então, a reclassificação dos descontos e a provisão adicional do Pague Fácil está pressionando a margem, né? Porque isso aqui está aumentando a PDD, mas todos os demais custos, como eu mostrei anteriormente, então marketing, operacionais, corporativas, todas estão sendo diluídas, todas estão ganhando eficiência, e a gente, né, vê isso claramente nos resultados e na geração de caixa. Bom, com isso, eu encerro aqui as explicações de Kroton e queria passar a palavra para o Guilherme Mélega para ele fazer os comentários sobre a Vasta. Obrigado, Roberto. Vou seguindo aqui no slide 13 sobre a receita líquida. Eu vou me concentrar no gráfico da direita do ciclo comercial,
porque esse terceiro trimestre é o trimestre que encerra o que a gente chama de ciclo comercial da Somos Educação, que vai do período de outubro a setembro. Então, aqui a gente tem a ideia total de como foi a sala de aula, todo o nosso suporte para a sala de aula 25. Então, a gente atingiu uma receita de 1.737 bilhão. Essa receita representa 13,6% de crescimento sobre o ciclo de 2024. O destaque aqui vai para os nossos produtos de subscrição, onde estão os sistemas de ensino e as soluções complementares, que cresceram 14,3%, atingindo 1.552 bilhão. Destaco também o nosso segmento de não subscrição, que teve um crescimento de 17%, chegando a 118,6 milhões, e aqui é resultado do crescimento das nossas duas escolas flagship do Start Anglo, a São José do Rio Preto e o Liceu Pasteur, também com o crescimento do pré-vestibular do Anglo. Então, a gente aqui reconhecendo o crescimento nas duas principais linhas de negócio da empresa. Destaco também o segmento do B2G, que traz em si uma volatilidade natural, mas a gente conseguiu, com novos contratos, manter o equilíbrio nessa linha de receita também, mantendo o patamar similar a de 2024, atingindo 66,8 milhões. Indo para o slide número 14, aqui eu vou dar um pouco mais de cor sobre o nosso segmento de subscrição. Então, começando com o gráfico da direita, aqui a gente quebra em o que a gente chama de segmentos core, que são os sistemas de ensino, e segmentos complementares, onde estão o socioemocional, bilinguismo, maker, e outras atividades complementares às disciplinas básicas. O nosso crescimento foi robusto, atingindo 14,3% no total, sendo que os segmentos core cresceram 12,5% e os segmentos de complementar 25%. Como a gente tem observado um crescimento maior, mais acelerado no complementar ao longo dos últimos anos. Aqui eu queria destacar também um comentário que o Roberto fez e que é muito importante para a gente, que é a nossa consistência ao longo dos anos entregando esse ACV, tá? Então, no gráfico da esquerda, a gente vê o primeiro ACV da Vasta, que foi no ano do IPO de 2020, onde a gente reconheceu 692 milhões de reais no ACV. Comparados a 1.552 bilhão que a gente está entregando agora, no fim desse trimestre, isso representa um crescimento de 2,3 vezes em 5 ciclos, ou um CAGR de 17,5%. Então, a gente está bastante satisfeito com a performance que a gente tem conseguido, com o ganho de market share e com a penetração que os nossos produtos têm tido no mercado privado, tá? Indo agora para o slide 15, falando de EBITDA, a gente cresceu 10,6% no nosso EBITDA, aqui focando também no ciclo, a gente atingiu 480,9 milhões de EBITDA, esse é o maior EBITDA da Vasta num ciclo comercial, representando uma margem ao redor dos 28%, em linha com o ano anterior. E aqui vamos decompor um pouco mais os nossos gastos, indo para o slide 16. Eu vou falar muito rapidamente, porque o terceiro trimestre para a Vasta não é um trimestre com tanta significância, mas é importante aqui notar, quando a gente olha na tabela, o nosso ganho recorrente aqui de menor provisionamento de PCLD. Então, a gente teve aqui um provisionamento menor, como a gente vinha observando em outros trimestres, e pontualmente a gente tem um investimento maior em marketing e vendas, porque a gente está no pico da campanha comercial da safra 26. Mas quando a gente olha aqui no slide seguinte, no slide 17, a gente tem uma ideia de como as nossas despesas se comportaram num ciclo completo. Então, a gente teve aqui as nossas despesas totais, quando a gente olha na tabela como percentual da receita, se mantendo no patamar de 71%, com destaque para os ganhos de produtividade que a gente tem nas despesas corporativas, nas despesas operacionais e na PCLD, como eu já tinha comentado no slide anterior.
A gente tem um pequeno investimento em marketing e vendas, que para manter o crescimento de duplo dígito da nossa receita. E nos custos, eu chamo a atenção aqui a um impacto de 2,1 pontos percentuais. Isso é resultado de um mix que cada vez mais é composto com produtos complementares, os quais a gente paga royalties. Então, eles têm um custo um pouco maior, que é o caso do bilinguismo, que é o caso do socioemocional, e também do sistema de ensino Mackenzie, que cresce numa velocidade acelerada. Esses produtos possuem royalty, eles incrementam um pouco o nosso custo. Por outro lado, a gente não emprega capital para desenvolver esses produtos. Então, quando vocês olhem, o benefício que a gente tem de caixa, ele é muito maior do que os pequenos pontos de margem aqui que a gente observa no total dos custos. Por último, quero destacar que a gente está no pico da campanha comercial no ciclo do ACV 2026, bastante otimista com a safra que a gente está construindo para manter esse ritmo de crescimento, manter a trajetória do ACV que a gente viu slides atrás. A gente provavelmente vai ter um 2026 também muito robusto. Destaco também que a gente já atingiu mais de 50 contratos no Start Angle. Estamos operando 6 unidades esse ano. No ano que vem operaremos 8 no formato de franquia, que totalizam 14 unidades. E o B2G continua sendo uma grande avenida de crescimento com muita prospecção no momento, e a gente espera ter um quarto trimestre bastante aquecido, já abastecendo o ciclo de 2026. Eu vou passar agora aqui para o Fred seguir com a apresentação. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Eu vou iniciar aqui a apresentação do Saber, lembrando que Saber é composto por alguns negócios, né? O Programa Nacional do Livro Didático, idiomas, outros serviços, né? Que engloba soluções para governo e VUMP. Notem aqui que no gráfico à nossa esquerda, no trimestre, nós tivemos um crescimento de receita de 9,4%. Esse crescimento de receita ele foi impulsionado principalmente pelo crescimento de dois negócios, né? Primeiro, o crescimento de 17% em idiomas, e segundo, né, pelo crescimento aqui do Acerta Brasil, que são soluções para o governo, um crescimento robusto de aproximadamente 38%. O importante lembrar para vocês também, né? O ano de 2025 é o ano de compra do ensino médio e um ano de recompra do Fundamental 1 e do Fundamental 2. No ensino médio, nós tivemos um ganho de 8 pontos percentuais, né, de market share, então mostra aqui como o crescimento que nós estamos tendo em nossos produtos no programa do livro didático. Entretanto, a gente vê aqui que isso aqui não teve uma representatividade ainda no trimestre, né? Teve um deslocamento do terceiro trimestre para um deslocamento para o quarto trimestre. No ano, né, indo para o gráfico aqui à nossa direita, no acumulado, né, eu tive um decréscimo de 9%, né, 9 meses findo 2024 com 9 meses findo 2025. Essa redução aqui, como eu mencionei anteriormente, é só um reflexo aqui do deslocamento na redução do PNLD, mas está de acordo com a nossa expectativa de um deslocamento para o quarto trimestre. Eu também tive aqui um impacto, né, de sets, nós vendemos, só lembrando que nós vendemos aqui o nosso negócio de sets, né, que teve um impacto positivo de aproximadamente 32 milhões de reais em 9 meses findo em 2024. E no ano aqui, né, nos 9 meses findo, o grande efeito aqui foi no primeiro trimestre, né? No primeiro trimestre nós tivemos aqui, né, uma receita que ela andou para trás, né? Ela andou para trás em aproximadamente 60 milhões de reais, mas nossa expectativa, como eu mencionei anteriormente, é que teremos um quarto trimestre forte, principalmente pelo deslocamento do Programa Nacional do Livro Didático. Movendo aqui para o slide, né, número 20, falando de EBITDA recorrente e margem EBITDA. Então, como nós já falamos anteriormente, né, esse é um ano de crescimento de receita, mas que não deveria crescer, né, o EBITDA não deveria crescer, principalmente pelos efeitos aqui, né, pelos investimentos que faremos no material de divulgação, marketing toda na parte comercial, né, principalmente, como eu mencionei anteriormente, em razão do programa de recompra do ensino médio do PNLD.
E olhando aqui no acumulado, né, 9 meses findo em 30 de setembro, né, nós notamos aqui um crescimento no nosso EBITDA de 16%, saindo de 67,5, atingindo 78,5, também com uma expansão de margem, né, de 4,7 pontos percentuais de margem. Então, mostra aqui que nós tivemos um trimestre neutro, né? Tivemos crescimento de receita, mas não tivemos o crescimento do EBITDA, mas o caminho aqui, em razão principalmente do deslocamento aqui do PNLD, nossa expectativa é ter um quarto trimestre muito positivo. Terminando aqui a apresentação de Saber, eu inicio aqui a apresentação de Cogna, né? Cogna que representa os nossos 3 principais negócios. O Roberto comentou de Kroton, né? Guilherme Mélega falou de Somos, de Vasta, eu acabei de mencionar de Saber. Então, aqui só fazer um resumo rápido, indo para a parte final da apresentação. Então, nós tivemos aqui um crescimento, né, de receita no trimestre em Cogna de 18,9%, atingindo 1,523 bilhões. É importante mencionar que nós crescemos receita em todos os nossos negócios. E no acumulado, né, nós também atingimos 4 bilhões e 816 milhões, um crescimento aqui de 13%, um crescimento muito robusto, que, indo para o slide número 23, a gente faz essa demonstração no EBITDA, recorrente na nossa margem. Nós tivemos um crescimento de EBITDA, né, no terceiro trimestre de 2025, um crescimento de 9,8%, atingindo um EBITDA de 423 milhões de reais. Aqui nós tivemos, como eu mencionei, né, crescemos receita nos nossos 3 principais negócios. Em Saber, nós decrescemos o EBITDA, mas temos o efeito aqui, como o Roberto mencionou anteriormente, né, o efeito aqui da nossa estratégia comercial em Kroton, de captação através do PagFácil, teve o principal objetivo aqui de manter o ticket médio. Vocês conseguem ver, né, no nosso release, mantendo e até um crescimento no nosso ticket de captação. E tivemos um impacto aqui da PCLD, né? Crescemos através de um programa de parcelamento em Kroton dessa forma fizemos a construção da PCLD. No acumulado de 9 meses, fim de 30 de setembro, tivemos um crescimento aqui de 12,4%, atingindo aqui um EBITDA de 1 bilhão 530 milhões de reais. Passando para o slide número 24, falando sobre o lucro líquido e margem, né? Lembrando aqui, no terceiro trimestre de 2024, nós tivemos um prejuízo de 29 milhões de reais. Agora nós atingimos aqui um lucro líquido de 192 milhões de reais, então um crescimento de mais de 700%, né? E um crescimento aqui de margem de lucro líquido. Esse lucro líquido, né, ele advém de crescimento aqui dos nossos resultados operacionais. Então, nosso resultado operacional cresceu aproximadamente 10%. Nós tivemos uma redução do nosso resultado financeiro, então, através de várias iniciativas aqui de liability management, renegociação de passivos, nós reduzimos aqui, né, o nosso resultado financeiro em 13%. E o principal efeito aqui foi um efeito aqui de construção de imposto de renda diferido de 126 milhões de reais. Até no release a gente demonstramos essa conciliação, né, o que são os efeitos operacionais e o que são esse efeito, principalmente aqui. Nós tivemos uma reversão de contingência que no nosso não está passando no nosso EBITDA, ele está no não recorrente, e tivemos a construção do imposto de renda diferido, que vou explicar rapidamente. Significa, nós tínhamos uma empresa que era a Saber, essa empresa ela tinha prejuízo fiscal e base negativa de imposto de renda, a gente não tinha como se beneficiar isso na estrutura standalone da Saber. Nós fizemos a incorporação para ter esse benefício, né, no ano e um benefício futuro. Notem que dentro desse ano, né, isso aqui é um efeito contábil de 126 milhões de reais, mas nossa expectativa é ainda no quarto trimestre nós termos uma compensação de 11 milhões de reais de imposto de renda caixa. Então, uma operação que ela não traz só um benefício contábil, mas ela é um benefício caixa no ano de 2025 e para os anos para frente. No acumulado, no lucro líquido acumulado, 9 meses, fim do 30 de setembro, nós atingimos um lucro líquido de 406 milhões de reais. No ano passado, né, nós tivemos 12 meses findo, né, o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, nós tivemos um lucro líquido de 879 milhões de reais.
Só lembrando que parte vinha de reversão de contingências, né? Mas o nosso lucro líquido da operação ele foi de 120 milhões de reais. Então, nota aqui que 9 meses, né? Ex até o efeito aqui da Constituição de Imposto de Renda Diferido, a gente já bateu o lucro líquido da operação, né? Em relação ao ano anterior. Terminando o lucro líquido. E o mais importante para nós aqui da companhia, como nós gerenciamos a nossa companhia, né? Olhando muito, deixando de olhar EBITDA, olhando mais lucro líquido e a geração de caixa, e não só a geração de caixa operacional, mas a geração de caixa livre. Então, vocês notem, né, que nós tivemos aqui na geração de caixa operacional no trimestre, nós tivemos uma leve redução de 2%, atingindo uma geração de caixa operacional de 392 milhões de reais. No ano passado, né, nós tivemos o efeito positivo de 115 milhões de reais de recebimento, né, de créditos tributários da Receita Federal. Isso aqui, tivemos o benefício ano passado, não tivemos o benefício esse ano, mas isso aqui é do jogo, né, da regra, então não é nenhum ajuste, nós não estamos propondo nenhum ajuste, só estamos explicando. Mas o mais importante para nós aqui é a geração de caixa livre, né? Então, tivemos um crescimento de geração de caixa livre. E quando eu menciono geração de caixa livre, a geração de caixa operacional pós-CAPEX e pós o serviço da dívida, então atingindo aqui 300 milhões de reais, com um crescimento aproximadamente de 3%. Eu gostaria de mencionar, né, que também a companhia, olhando o risco sacado, nós mantivemos tanto o trimestre, né, segundo trimestre de 2025, em relação ao terceiro trimestre de 2025, ou o terceiro trimestre de 2024, com o terceiro trimestre de 2025, o nosso risco sacado ele se manteve neutro, até teve uma pequena queda, né, de aproximadamente 9 milhões em relação ao segundo trimestre de 2025 e de 17 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2024. Então, vocês notam que a geração de caixa operacional e livre ela não está vindo aqui de postergação de risco sacado. Nós estamos indo até o contrário, nós estamos reduzindo o nosso risco sacado. E para terminar aqui a geração de caixa livre, né, é importante um dado importante. No acumulado, nós atingimos no acumulado de 9 meses, fim do 30 de setembro, 584 milhões de reais. No ano passado, né, no exercício fim do 31 de dezembro, nós tínhamos uma geração de 395 milhões de reais. E lembrando, né, o nosso quarto trimestre é um quarto trimestre, como eu mencionei anteriormente, né, forte aqui do Programa Nacional do Livro Didático, e também é um trimestre muito forte aqui da Somos Educação. Então, nos deixa aqui animado porque vem para o nosso quarto trimestre. Indo para o final aqui falando da apresentação, nossa posição de caixa e endividamento. Então, aqui no slide número 26, que eu queria deixar aqui importante, né? A gente vem reduzindo dívida líquida, atingimos a dívida líquida de 2.576 milhões. Companhia ainda terminou o terceiro trimestre com uma forte posição de caixa de 1.277 milhões. E o mais importante aqui como mensagem é olhando o nosso cronograma de amortização. No ano de 2026, né, nós não precisamos hoje fazer não precisamos contrair nenhuma dívida, né, e não temos nenhuma amortização para o ano de 2026, que é comumente aqui um ano difícil, que é o ano eleitoral. Indo para o slide número 27, né, que é o último slide da minha apresentação, eu queria mostrar a alavancagem da companhia, né, atingimos uma alavancagem de 1,11 vezes, né, o nosso menor nível de alavancagem desde o quarto trimestre de 2018. Olhando no terceiro trimestre de 2024, nossa alavancagem era de 1,58 vezes. Tivemos uma redução, e mais do que a alavancagem, nós monitoramos muito a dívida líquida, então nós tivemos uma redução de dívida líquida, né, em relação ao último ano, uma redução de 474 milhões de reais. E em relação ao último trimestre, né, o segundo trimestre de 2025, em relação ao terceiro trimestre, uma redução de 221 milhões de reais, que mostra aqui que, né, nos últimos 4 anos, né, a gente vem executando o que nós falamos, o que a companhia se comprometeu, né, de crescimento de receita, geração de EBITDA, geração de valor da companhia, que culminaria aqui na desalavancagem da companhia, geração de caixa livre e redução de dívida líquida. E por último, aqui não menos importante, nosso custo médio de dívida ele está em processo ele reduziu, né,
Então, no terceiro trimestre de 2024, nós tínhamos o custo médio de CDI mais 1,82, e no terceiro trimestre o custo nosso médio de dívida é de 1,52, e por leituras que a gente tem de mercado, né, e pelo nosso rating, que nós tivemos uma manutenção do nosso rating, mas com o NOT positivo, nós já temos leituras a mercado que o nosso custo de uma eventual dívida para um futuro liability management já seria um custo menor do que esse que eu acabei de falar de CDI mais 1,52. Então, continuamos animados aqui, mais execução, muito trabalho, e eu passo aqui as considerações finais para o Roberto Valério. Obrigado, Fred. Bom, avançando para o último slide, o slide 28, então reafirmo aqui os nossos 6 pilares, né? Crescimento é um dos pilares, não é à toa que é o primeiro aí da lista. A gente, como demonstramos aqui, a gente segue crescendo em todas as operações e estamos plantando, né? Construindo novas avenidas de crescimento para o futuro. Como o Fred bem colocou, a gente está animado para o fim do ano, o quarto trimestre é, em geral, um quarto trimestre sem muita história nova em Kroton, mas dado, né, a diversidade do nosso portfólio, são bons trimestres tanto para a Vasta quanto para a Saber, então perspectivas positivas para o ano, e a gente não enxerga nenhum desafio muito diferente para 2026. A gente vê o nível de desemprego baixo, né, as famílias com bastante renda. O ano que vem é um ano eleitoral que tende a beneficiar os nossos negócios, então a gente está bastante positivo com relação a esse item em crescimento. Do ponto de vista de eficiência, acho que isso aqui está no DNA da empresa. A gente tem muito bem desenhado todos os processos, a gente está convergindo sistemas para 1 ou 2 sistemas únicos para ganhar sinergia e ganhar velocidade. Então, trabalhar em melhoria de processos, sistemas, automação, implementação de inteligência artificial, que é algo que a gente já faz há praticamente, né, desde 2023, então há praticamente 2 anos, que vai para 3. É algo que tem se espalhado ao longo de toda a nossa cadeia de valor. Isso vai continuar nos trazendo eficiência, tanto em margem bruta quanto diluição das despesas, né, por crescimento da receita. Então, essa aqui também é uma frente que a gente continua enxergando oportunidades. Experiência do cliente é algo que está no centro das nossas decisões. A gente continua melhorando os NPS, tanto de alunos quanto de escolas e parceiros. E para vocês, né, para não ficar numa referência só nossa, só nesse terceiro trimestre a gente recebeu mais 4 prêmios muito importantes, que são premiações relacionadas a Customer Experience em diversos segmentos. Então, continua sendo foco nosso e a gente entende que, servindo bem aos clientes, a gente tem tudo para reduzir churn e aumentar o crescimento. Gente, cultura é um pilar muito importante, a gente tem investido muito, né, em capacitação, em desenvolvimento, em processos de avaliação de desempenho e de competências, feedbacks para os nossos colaboradores para que eles saibam como se desenvolver, treinamentos, cursos externos. Acho que temos avançado bastante nessa frente e não é à toa que a gente conseguiu, né, entrar no muito difícil ranking das melhores empresas para se trabalhar. Uma coisa é ter o selo GPTW, que já é uma grande conquista, e nós já tínhamos há 4 anos, mas estar no ranking é algo muito difícil. Estamos lá, né, Cogna em 12º lugar e estamos na posição número 66, o que nos orgulha bastante. Do ponto de vista de inovação, o Cogna Labs continua apoiando as várias áreas de negócio dentro da empresa, acelerando negócios desde o B2G, quanto novas ideias que ainda estão em discovery, né, numa etapa inicial, mas que certamente plantam as sementes do nosso crescimento de um segmento de educação que é muito grande. Lembrando que a nossa abordagem não é de foco em um único segmento, né? A gente tem uma estratégia multissegmento, porque o nosso portfólio já é um portfólio amplo, o que, na verdade, aumenta a opcionalidade aqui de crescimento para nós, né? E do ponto de vista de ESG, continua sendo uma pauta importante para nós. A gente realizou o 5º Fórum de Educação ESG nesse trimestre. Fomos reconhecidos aí no ranking Valor 1000, além de ter sido reconhecido entre as 100 melhores empresas de satisfação do cliente pelo Instituto MESC, e algumas premiações, entre elas aqui o melhor departamento jurídico no setor de educação. Então, dito por outras pessoas, é ainda mais importante, né? Porque não é o nosso próprio crivo, é alguém especialista no setor nos reconhecendo como excelente.
Com isso, eu encerro nossa apresentação e abro para perguntas e respostas. Obrigado. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Marcelo Santos, analista sell-side do JP Morgan. Marcelo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Marcelo, por favor, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. Primeiro, eu queria tocar um pouco na questão do Pague Fácil nesse quarter. Sim, vocês sempre fizeram o PMT num certo medida. Então, eu entendo que, na verdade, vocês aumentaram o volume, digamos, disso, mas o programa em si seria o mesmo, só queria ter certeza disso. E ele foi mais focado no EAD, assim, eu entendi que tem a ver com a competição e pelo fato de estar mudando as regras. Então, só queria entender onde que ele pegou mais nas três divisões que vocês mostram e se a gente deveria esperar, então, que o ano que vem isso voltasse para níveis mais normalizados. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, em relação à geração de caixa, né? Do ano passado, o quarto trimestre teve uma geração de caixa muito boa, né? Existe algum evento que a gente deveria saber, algum efeito que poderia mudar essa sazonalidade para esse ano? Ou, assim, de antemão, o que daria para dizer é que seria um business as usual como foi o ano passado? Obrigado. Oi, Marcelo, obrigado pelas duas perguntas. Então, sobre o Pague Fácil, você está correto, é o mesmo programa que nós já tínhamos, então ele funciona com o mesmo mecanismo. A única coisa é que a gente ofereceu para mais alunos, né? Em geral, a gente oferecia esse benefício para os alunos mais tardios, né? O aluno que já estava se matriculando em agosto ou que entrou em setembro, e a gente ofereceu essa oferta desde o início do processo de captação. Quando você começa a oferecer esse benefício antes, obviamente mais alunos tomam essa oferta e, portanto, a penetração do Pague Fácil aumenta. Então, é o mesmo programa, com uma penetração maior na base de calouros, e o que significa que, sim, olhando para frente, a gente não deveria ver novos crescimentos, ele deveria estar mais estável, né? Quando você compara trimestre contra trimestre, porque a penetração já foi quase que, não vou dizer absoluta, mas bem alta, né? Praticamente todos os alunos que se matricularam tomaram o Pague Fácil nesse período. Com relação à geração de caixa do quarto TRI, eu passo para o Fred. Fred. Olá, Marcelo, obrigado pela pergunta. No quarto trimestre do ano passado, a gente teve uma forte geração de caixa operacional, né? Essa é a beleza aqui do nosso negócio, né? Essa diversidade que a gente tem. Então, no ano passado, a gente teve um efeito positivo aqui do Programa Nacional Livro Didático e também, né, de soluções para governo. E o caixa aqui em linha, né? Não teria nada diferente, né, desse ano versus o que aconteceu em Kroton do ano passado. Então, nossa expectativa é ter um caixa positivo, e esse caixa positivo ele vem do mesmo efeito que aconteceu no ano anterior, que é a do Programa Nacional do Livro Didático, né? O ponto aqui apenas de atenção é que a gente está um pouco atrasado, né? A gente já imaginava que o nosso terceiro trimestre seria mais forte. O governo está atrasado, isso pode ter algum impacto aqui, né, no caixa do quarto trimestre. Mas nossa expectativa, não diferente do que aconteceu em anos anteriores, nossa expectativa ainda é receber no quarto trimestre, mas se não recebermos no quarto trimestre, Marcelo, aí a gente deveria receber aqui na primeira quinzena ou nos primeiros 20 dias aqui do mês de janeiro de 2026. Mas, como eu mencionei, isso aqui é do nosso dia a dia. Perfeito. Só o follow-up na pergunta do Pague Fácil. Roberto, ele está mais concentrado em alguma das unidades, ou por causa da questão competitiva foi mais no EAD, ou é geral, assim? Só queria entender esse ponto. Desculpa, você tinha feito essa pergunta, eu não respondi. Não, ela é geral, não está mais concentrada no EAD, não. Tanto presencial quanto EAD e os cursos correspondentes de Kroton Med. Ah, perfeito. Obrigado.
A próxima pergunta é do Vinícius Figueiredo, analista sell-side do Itaú BBA. Vinícius, abriremos o seu áudio para que você possa realizar as perguntas. Vinícius, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho aqui, né? Esse trimestre a gente teve um efeito um pouco mais concentrado, que vocês falaram bastante sobre PCLD mais forte no PagFácil, que acabou batendo um pouco mais na margem, né? Mas, dito isso, comportamento muito bom do restante das linhas nesse TRI, junto com o ponto que o quarto TRI, ele não deveria ser um PDD tão forte, né, por conta da menor captação. Faz sentido pensar aqui que esse trimestre ele foi um pouco atípico em relação à performance da margem ano contra ano, e a gente deveria ver um ciclo aqui de volta para a expansão a partir do quarto TRI. E aí, até no contexto do ano que vem, se esse efeito aqui, junto com os investimentos para adequação à regulação, como que isso fica aqui dentro do todo? E aí, um segundo ponto, assim, só um follow-up para a pergunta do Marcelo, o que vocês enxergariam aqui como, um pouco mais direto, tá? O que vocês enxergariam como um ponto de equilíbrio para o PagFácil, olhando aqui fora desse contexto aqui meio atípico do segundo semestre, olhando um pouco para frente, o que vocês acham que é a participação que isso daqui poderia ter dentro do todo? Obrigado. Vinícius, obrigado pela pergunta. Deixa eu só, então, acho que é um tema bastante importante para a gente também, que vocês tenham muito claro, né? Esse tema do PagFácil e da PCLD. Então, como praticamente todos os alunos entraram com PagFácil, então não deveria ter nenhum impacto adicional em qualquer outro trimestre, porque vamos assumir que daqui, né, no terceiro trimestre de 2026, se todos os alunos tiverem o PagFácil, o delta deveria ser só o delta crescimento do número de matrículas, e não o delta crescimento do take rate de PagFácil, tá? Então, para ficar claro, aí já não tem mais para onde ir, porque praticamente todos os alunos já pegaram o PagFácil, o que quer que cresça PCLD está relacionado ao crescimento da captação, né, que vier no futuro. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você está correto, como no quarto trimestre a gente não tem entrada de calouros, portanto não tem essa pressão do PagFácil, a tendência é que a PCLD volte para a média, né, reduza para o nível mais próximo ao nosso nível de inadimplência, que é o número que eu dei lá, que é a proxy que o Fred sempre comenta, né? PCLD de mais ou menos 10, 11% é a nossa proxy de inadimplência, deveria convergir para isso, portanto, tirar a pressão da PCLD e melhorando a tendência de margem, tá? Tá perfeito a sua observação. Obviamente, a gente não pode dar aqui previsibilidade, né? Não podemos dar um guidance especificamente, mas a direção é essa. Não sei, Fred, você tem algum comentário adicional sobre PCLD? Nenhum comentário, exatamente isso, Roberto. O comentário que eu faria é o seguinte, né? A gente faz aqui, como a gente captou mais através do parcelamento aqui, que é o PagFácil, que o PagFácil e o PMT são só comercialmente um nome diferente. É tá? o mesmo nome. É a mesma coisa. O que é importante é que a gente faz a PCLD tá alta em razão do parcelamento. Se a inadimplência, né? A nossa inadimplência aqui é uma inadimplência que ela está em torno né? Esse efeito, a nossa inadimplência ela está em linha, que ela está próximo de 10%, né? Então, a gente vai ver cada trimestre, mas não deveria ter nada diferente, porque já está provisionado. Se a gente melhorar a nossa inadimplência, né, e melhorar a nossa evasão, a gente pode ter até um upside aqui para o futuro. Senão, a PDD ela é correta. Perfeito. Bom, e com relação à perspectiva para a EAD, questão da mudança regulatória, eu acho que ainda é um pouco difícil de prever em 100%, mas a gente pode dar um pouquinho de cor, né? Acho que tem dois aspectos que são importantes. Uma, que a gente, no começo, né, quando foi divulgado lá em maio, era o quanto da restrição de cursos que eram EAD, que agora precisam ser mais semipresenciais, poderia restringir uma movimentação, né, do aluno se movimentar do EAD para o presencial. Essa primeira dúvida, a gente está vendo que sim, tem um efeito de migração bastante positivo, tá? Então,
nessas primeiras semanas, e é claro, muito o começo do ciclo, mas nessas primeiras semanas, onde os cursos de enfermagem não estão disponíveis, né, na EAD, já não tem a regulação definida, a gente vê um crescimento bastante contundente desses cursos, né, especialmente o de enfermagem, no presencial. Então, aquela primeira dúvida, puxa, será que pelo fato de não ter mais EAD barato, puxa, esses alunos não vão ter como estudar e, portanto, puxa, vão matricular menos alunos? A gente não tem visto isso, tá? A gente tem visto um crescimento bastante forte no presencial, o que é positivo do ponto de vista para o bruto, talvez coloca um pouco de pressão na margem, né? Porque a margem dos cursos presenciais são um pouco menores percentualmente, mas a contribuição nominal é muito maior, ou seja, o benefício final para a geração de caixa aqui, nossa, é bem positiva. Então, esse é um primeiro elemento. O segundo elemento que ainda está no ar e que a gente tem a expectativa de ter mais informação agora nas próximas semanas é como é que vai ser o fast track de aprovação dos cursos de enfermagem, né? E como é que a gente, a partir disso, quantos das nossas unidades, né, e polos vão poder oferecer esse curso. A gente está otimista de que o MEC vai propor uma regra de transição que permite que quem estava operando permaneça operando, mas isso aqui é só uma expectativa, né? A gente não tem nenhuma informação oficial. E aí, com relação aos impactos de custos, e a gente continua com aquela mesma visão que a gente deu logo que saiu o marco regulatório, que a gente fez um call com os analistas do sell-side. O impacto do ponto de vista de custos, a gente entende que é pouco relevante, tanto no presencial quanto no SEMI e no EAD, portanto, passíveis de repasse no ticket médio do aluno. Como vocês têm visto, a gente tem conseguido repassar a inflação, o ticket médio está crescendo, não só no calouro, mas também na base de veteranos. Então, assim, continuamos com a mesma visão. Não temos elementos ainda para dizer que o EAD vai gerar um impacto não administrável, vamos dizer assim. Boa, perfeito. Resposta super completa. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Caio Moscardini, analista sell-side do Santander. Caio, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Caio, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta aqui. Duas do nosso lado. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre o ACV da Vasta? O que a gente pode esperar, né, de crescimento para esse ACV nesse novo ciclo? Se esses 14% que a gente viu agora em 2025 é uma boa proxy, acho que isso aqui ajuda bastante. E do lado da Saber, só para confirmar, né, se esse market share de 30% é referente ao novo ciclo do PNLD de 26 até 29, que o governo tem orçado, se não me engano, algo próximo aí de 2 bi, mas que ainda tem discussão, né, para aumentar esse orçamento. E o que a gente deveria esperar, né, em termos de EBITDA agora para a Vasta no quarto trimestre, se dá para crescer esse EBITDA da Saber, né, em 25 ano contra ano. São essas as perguntas. Obrigado. Oi, Caio. É o Guilherme aqui. Eu vou pegar o do ACV da Vasta, tá? Como a gente mostrou na apresentação, a gente vem tendo um track record bastante positivo aqui em evolução do ACV. Nos últimos 5 anos, a gente está com um CAGR de 17,5, né? Mas eu posso te dar uma cor, sim, que a gente deve manter aqui o ritmo de crescimento para 26 num patamar similar ao que a gente fez de 24 para 25, né? Então, no mid-double digits aqui de crescimento. Joia, obrigado, Mélega. Bom, com relação à sua pergunta da Saber, Caio, você está correto. Então, a última compra do programa do ensino médio, né? Lembrando que o governo tipicamente, às vezes muda isso, mas tipicamente faz uma compra por ano, pode ser o Fundo 1, pode ser o Fundo 2, pode ser o médio. Esse ano aqui, esse fim de ano, esse quarto trimestre, a gente está falando do ensino médio. A gente teve um market share, né? Ou seja, as escolas, né? Os sistemas de ensino escolheram 30%, né, de toda a compra são obras nossas, né, obras da Saber. Então, a gente teria um take rate de 30% do programa.
versus um take rate lá em 2021 de 22%. Então, portanto, são 8 pontos percentuais a mais de share. Acho que essa é a informação. Então, a gente tem uma expectativa, sim, de crescer o nosso faturamento nesse sentido. E o que a gente sabe é que o MEC, assim como o FNDE, tem feito as discussões de orçamento para poder cumprir essa compra. Lembrando que o programa do ano que vem é o programa do novo ensino médio, então é um programa diferente, com mais disciplinas, mais conteúdos, mas a sua interpretação está correta. Basicamente, estou confirmando o que você colocou aqui no teu comentário. Legal. E sobre o EBITDA da Saber no quarto TRI, e no fim do ano, né, fechado para 25, é um EBITDA que deveria crescer ano contra ano, né? Oi, Caio, Fred falando. O ponto nosso de atenção é só a sazonalidade, né? Se vai ter um deslocamento aqui do quarto trimestre para o primeiro trimestre, razão, como eu mencionei anteriormente, do atraso. Mas o EBITDA, né, ele deveria ser neutro, positivo, porque, como é o ano de compra, como o Roberto mencionou, eu também tenho muita despesa com marketing, propaganda, então isso aqui afeta muito, muito o custo. Mas, em razão do crescimento de 8 pontos percentuais, ele pode ser positivo. Super obrigado, pessoal. Bom final de semana. A próxima pergunta é do Samuel Alves, analista sell-side do BTG Pactual. Samuel, abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Samuel, por favor, pode prosseguir. Oi, boa tarde, Valério, Fred, Guilherme, obrigado aí pelo espaço. A primeira pergunta é um pouco sobre recebíveis, e eu acho que pode ser que esteja relacionado com os comentários anteriores sobre Pague Fácil. A gente notou um aumento importante no age de recebível acima de 365 dias. Era mais para perguntar se isso pode estar ali relacionado com o Pague Fácil, mais para pegar as impressões aí de vocês sobre o aging. Essa é a primeira pergunta. E uma segunda pergunta, fazendo um follow-up aí em cima do tema do PNLD, salvo engano, assim, a companhia tinha até um certo target de EBITDA, né, para 2025, ali na Saber, né, de acho que 230 milhões de reais, salvo engano, mais alguma coisa nessa magnitude, né? E vocês vinham mencionando, né, justamente esse ponto que o Fred disse agora, né, sobre as despesas de marketing, né, no ciclo de compra como sendo um desafio, né? Me chamou a atenção o comentário, né, do EBITDA podendo ser neutro ou positivo ano contra ano no quarto tri, né, porque passaria bastante dessa banda. Eu não sei se pode ter sido um misperception aqui meu de não ter entendido o comentário, dado que foi 360, eu acho que o EBITDA do ano passado, enfim, ou 200 milhões se fosse o ajustado. Só para deixar isso mais claro aqui sobre a performance da Saber. Obrigado. Oi, Samuel, eu começo respondendo a da Saber e o Fred pega o aging, tá? Acho que é importante, acho que o aspecto que o Fred está tentando trazer é que a gente não tem tanta certeza ou clareza de qual vai ser o faturamento do ensino médio no quarto trimestre, né? Como os pedidos estão atrasados, pode ser que parte desse faturamento caia, por exemplo, na primeira semana de janeiro. Então, é difícil a gente ter contundência para dizer, puxa, qual vai ser o EBITDA do quarto trimestre, dado que existe uma incerteza de deslocamento de faturamento. A gente não tem dúvida, ou pelo menos temos pouca dúvida, com relação à efetividade da compra que o governo vai fazer. Afinal de contas, o governo precisa entregar os livros para os alunos em fevereiro, quando começam as aulas. Então, acho que talvez esse perception aí, para usar a tua expressão, está muito mais sobre qual é a convicção que a gente tem que o quarto trimestre especificamente vai ter um EBITDA neutro positivo, sem saber com clareza qual é o deslocamento desse faturamento, tá? Lembrando que qualquer deslocamento deveria ser semanas, porque o programa precisa ser executado. Não sei se
me fiz claro. Se tiver dúvidas, a gente explora de novo. E vou passar para o Fred, então, falar sobre o aging. Enquanto isso aí, Olá, Samuel, Fred falando. Sobre age de contas a receber, você está olhando pelo ITR da companhia, né? Então, o envelhecimento. Esse aqui não é, eu tenho um crescimento do meu contas a receber do programa de parcelamento, isso mais no trimestre, no curto prazo, que é do Pague Fácil, né? Então, eu estou crescendo o meu contas a receber, mas o segundo efeito aqui de crescimento aqui do wage de acima de 360 dias, isso aqui não é do PagFácil, isso aqui é do efeito do PEP, né, aquele programa que já foi descontinuado, e aqui a gente tem mais de 70% provisionado, então é natural aqui, a gente tem os esforços nossos naturais de cobrança, então é nada diferente do que a gente já tem, nada diferente de trimestres e anos anteriores. Tá certo, ficou claro sim, tá, Fred? Obrigado, Valério. Nossa próxima pergunta é do Lucas Nagano, analista sell-side do Morgan Stanley. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Lucas, por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, obrigado pelo espaço aqui. A gente tem duas perguntas também. A primeira, também voltando ao tema do PagFácil, na verdade, a gente só queria confirmar alguns pontos da cobertura. Pelo que entendi, você comentou que a provisão de largada é 47% e que a inadimplência do PMT ou do PagFácil historicamente converge para 10%. Eu só queria confirmar isso. E se esse nível de 47% ele é o mesmo do PMT dos ciclos anteriores ou se isso variou nesse ciclo. A segunda é sobre enfermagem, considerando que o governo facilite, né, credenciamento mais nos polos, o quão viável, até que ponto isso poderia atenuar o efeito da extinção da enfermagem no SEMI, né? Assim, quão viável seria a implementação, a oferta de professores e a demanda disponível também para o nível de preço. Obrigado. Oi, Lucas, Fred, vou começar primeiro aqui sobre a dúvida aqui do PagFácil, né? A nossa provisão, ela usa sempre, né, o critério histórico do que aconteceu no passado, porque como eu mencionei, né, o PagFácil PMT, eles é só o nome aqui, fantasia comercial, tá? Então, eu preciso usar o histórico, e nós utilizamos. No início, na largada, Lucas, nós provisionamos 60%. Mas como eu vou tendo retorno naturalmente mês a mês, o índice de provisão, né, de cobertura é de 47%. Tá? Então, só para deixar claro para você, eu uso o histórico, na largada eu já provisiono 60% do saldo, mas no histórico é 47,5%, e você consegue fazer essa conta aqui até pelo release. Roberto, a segunda. Tá certo. Obrigado, Fred. Bom, Lucas, com relação à enfermagem, né, a sua pergunta sobre a viabilidade de execução do enfermagem presencial, né, e essa transição, a viabilidade do nosso lado ela é total. Eu queria destacar duas coisas. Uma, os nossos cursos de enfermagem, onde nós oferecíamos enfermagem nos polos, eles já tinham uma carga horária presencial de 52%. A nova regra nos leva a 70%. Então, eu já tenho, né, tutor, eu já tenho professor, eu já tenho laboratório, eu já tenho campo de estágio, eu já tenho tudo isso lá, já tenho sala, que a gente estava executando num percentual um pouco menor. Então, subir de 52% para 70% é tão simples quanto aumentar a carga horária dos profissionais, né, dos professores e tutores que eu já tenho, tá? Essa é a nossa realidade, porque nós sempre operamos com os cursos de saúde com laboratórios presenciais. A gente não tinha uma prática de oferecer enfermagem, que foi a sua pergunta, no modelo 100% online, né, ou no modelo digital, onde os laboratórios e as práticas eram digitais, tá? Então, para nós, se o MEC fizer um fast track, fizer isso baseado em evidências de que a gente já tinha o laboratório, já tinha o corpo docente, para nós vai ser muito rápido, o impacto, teoricamente, é zero, assumindo que a gente está vendo que os alunos estão migrando do EAD para o presencial, onde existe essa oferta presencial, tá?
Esse aqui é o meu, vamos dizer, a minha visão. Claro, a gente tem que viver para ter certeza de que esse cenário é o que vai acontecer, mas eu tenho elementos aqui suficientes para dizer que sim. E só um follow rápido, como que isso deveria afetar o price point, né, nesses polos? O preço médio de um curso de enfermagem presencial é uns 30% maior do que o semi, né? E é o que a precificação acontecia. É, então, eu acho que a precificação ela está menos relacionada à capacidade de pagamento do aluno e muito mais relacionada ao nível de competição de preços entre os vários players naquela cidade. Se você tira vários players, porque vários deles não têm laboratório, não tem corpo docente, não tem campo de estágio, a tendência é que você consiga repassar o preço e o aluno tem condições de pagar. Tanto tem que a gente está vendo no campus um crescimento bastante forte no presencial, mesmo o presencial sendo mais caro do que a enfermagem, semipresencial ou EAD, né, como era o termo correto para a regulação. Tá certo, super claro. Obrigado, Valério e Fred. A próxima pergunta é do Eduardo Rezende, analista sell-side do UBS. Eduardo, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Eduardo, por favor, pode prosseguir. Boa tarde, Roberto, Fred, Guilherme. Eu tenho duas aqui do meu lado também. A primeira é sobre essa questão da migração dos alunos do EAD aí para o regime presencial e híbrido que vocês comentaram. Eu queria entender ali na ponta o que teve de diferença na estratégia comercial agora para o próximo ciclo que vocês estão vendo esse movimento. Então, alguma coisa que vocês tiveram que fazer diferente em marketing ou em alguma outra frente que pode estar ajudando um pouco isso. E a segunda pergunta é sobre a questão do Acerta Brasil ali em Saber, né? Tanto esse ano quanto no ano passado foi uma linha que contribuiu muito com o crescimento. Eu queria entender se ainda tem espaço para continuar expandindo nos próximos anos, ou se agora a barra já está muito alta para essa linha. Seria isso do meu lado. Obrigado. Oi, Eduardo. Bom, respondendo sua pergunta com relação a novas estratégias comerciais para incentivar a migração do EAD para o presencial, a resposta é não. É um movimento meio que natural do mercado, né? O aluno tinha as opções, então falando especificamente sobre o campus, né? Você tinha a opção, a oferta presencial e tinha a oferta EAD. Como a EAD era mais barata, existia uma demanda até mais intensa pela EAD, mas a gente continuava formando turmas, né, e matriculando alunos no presencial. Você não tem mais a oferta EAD, os alunos estão se matriculando no presencial. A gente continua com os níveis de matrícula, nos mesmos níveis de matrícula, só que ele simplesmente migrou de uma linha de produtos, né, para outra, só que a outra tem um ticket médio maior, o que significa uma rentabilidade, aliás, um lucro bruto, né, uma contribuição nominal maior. Como eu falei, um percentual menor de lucratividade, mas uma contribuição nominal maior. Mas respondendo diretamente sua pergunta, não fizemos nada de específico, é um movimento natural, completamente natural do próprio mercado. E aproveitando aqui, fazendo o gancho para o Acerta Brasil, sem dúvida, né, o Acerta Brasil é um produto de reforço de aprendizagem, especialmente para a língua portuguesa e matemática, que a gente vende para secretarias de educação, tanto de estado quanto de município. É um produto muito bom, né? Os indicadores do IDEB mostram isso, né? A evolução dos alunos que usam esse material. E ainda tem muito espaço para crescer, né? Vamos lembrar que o Brasil tem muitos estados e muitas cidades, né? Só de cidades são mais de 5.000 cidades, a gente vende para uma pequena parcela delas. Então, a gente acredita que tem espaço para continuar crescendo, sim. Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta é do Flávio Yoshida, analista sell-side do Bank of America.
Flávio, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Flávio, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira é com relação ao Pague Fácil também, né? Então, queria tentar entender um pouco melhor o economics desse aluno do Pague Fácil, né? Quando a gente compara com um aluno out of pocket, tentar entender também como se compara a evasão e a qualidade de pagamento desse aluno do Pague Fácil, né? E a minha segunda pergunta é com relação ao CAPEX, especificamente do CAPEX de tecnologia, né? A gente percebe que quando a gente pega aqui os 9 meses de 2025, quando comparados com o mesmo período do ano anterior, teve um aumento bastante expressivo aí de quase 70%. Então, eu queria entender quais foram os drivers aqui e se a gente deveria esperar um ritmo de crescimento acentuado também em 2026. Obrigado. Fred, você começa com o CAPEX? Começa aqui com o CAPEX, Flávio, obrigado aí pela pergunta. Então, sobre o CAPEX, né, a companhia, tecnologia é produto aqui dentro, né? Então, a gente faz um investimento muito grande em tecnologia, a gente vem fazendo esse investimento. Note, né, que nos 9 meses, em relação ao 2024 para 2023, a gente também, teve crescimento. Aqui a gente tem, né, a gente está fazendo construindo uma ferramenta, né, que é um RP acadêmico, né, a gente entende que ninguém tem isso aqui no mercado, fora os investimentos que nós estamos fazendo aqui também para melhorar a aprendizagem do aluno, toda a parte de desenvolvimento de inteligência artificial. Então, é o que a gente olha aqui, olhando a visão de produto. O que a gente já mencionou anteriormente é que a gente não entende que no CAPEX total da companhia, né, a gente tem um crescimento, a gente não está crescendo nem nominalmente, ano contra ano, e para os próximos anos a gente acredita que o CAPEX, eu vou simplesmente, uma gangorra, né? Eu vou diminuindo aqui, no futuro, diminuindo um pouco tecnologia, investindo mais no campo, mas é natural. Eu não posso falar simplesmente só de tecnologia, mas o CAPEX como um todo, a gente deveria ser o crescimento, não deveria ter nem crescimento nominal ano contra ano. A segunda pergunta sobre o PagFácil. Então, Flávio, acho que é importante, eu vou tentar dar mais cor aqui. O aluno PagFácil, ele é um aluno, para usar a sua expressão, out of pocket. Ele é um aluno pagante, ele não é um aluno financiado. A gente não financia nenhum aluno. Todos os alunos pagam para nós todos os meses. A gente não financia aluno há muito tempo. Por isso é que chama-se PagFácil, porque as mensalidades iniciais que estão na visão dele atrasadas, é que ele parcela o pagamento. Então, vou dar um exemplo aqui com janeiro, que fica mais simples para você entender. Quando o aluno se matricula em dezembro, né, em dezembro aqui de 25, para estudar a partir de fevereiro de 26, quando ele paga a mensalidade, ele está pagando a primeira mensalidade, pagou em dezembro, ele está pagando qual mensalidade? A mensalidade de janeiro, né? Então, quando que ele vai pagar a segunda mensalidade? A de fevereiro, a de março, a de abril e assim vai. Então, o aluno em dezembro, né, nesse exemplo. Quando o aluno já está em março, porque ele pode ter uma matrícula tardia, normalmente fala, puxa, mas não acho justo. Pô, por que eu tenho que pagar janeiro e fevereiro, sendo que eu nem estudei, nem começou a aula e nós estamos em março? Aí a gente explica para ele dizendo, pô, mas por que não é justo? Na verdade, a sua mensalidade é o valor do semestre dividido em 6 parcelas. Como você já está em março, eu facilito para você, por isso que chama-se Pague Fácil. Então, em vez de você me pagar janeiro, fevereiro e março em março, porque você está atrasado, eu deixo você parcelar o janeiro e o fevereiro, né? E você me parcela em quantas vezes? Em 47 ou 46 prestações, se for um curso de 4 anos. Então, para ficar claro, né? O aluno Pague Fácil é um aluno que, historicamente, é um aluno mais tardio de pagamento de mensalidade, ele não quer pagar várias mensalidades ao mesmo tempo, a gente facilita parcelando. Então, não existe nenhuma diferença entre o aluno Pague Fácil e o aluno pagante. O fato é que antes a gente só oferecia essa oferta, né, Pague Fácil, para os alunos a partir de fevereiro, março, abril. Agora a gente ofereceu, inclusive, para os alunos de dezembro, de janeiro, que estavam nos meses corretos de pagamento. Então, por isso é que aumentou a penetração de Pague Fácil, tá? E aí, para a sua pergunta, ele tem mais qualidade ou menos qualidade? Na nossa visão, esse aluno tem até mais qualidade, porque o aluno que se matricula antes é um aluno
que se programa, que se organizou, né? Se ele se matriculou em dezembro, né? Se ele se matriculou em janeiro, portanto, antes do início das aulas, ele é um aluno mais organizado, provavelmente mais engajado, provavelmente melhor pagador. Então, na nossa visão, o fato da gente ter parcelado, né, essas mensalidades não deveria impactar o nível de evasão desses alunos, porque esses alunos são bons alunos, são alunos anteriores, não são alunos que estão atrasados na matrícula, tá? E acho que é importante dizer que todo esse processo tem, assim, para o aluno existe muita clareza desse processo, ele assina um contrato, ele assina um termo de aceite, né? Registrando que ele pode pagar as mensalidades que vai nessa visão aqui atrasadas, ou ele pode usar o PagFácil e parcelar, ele é que escolhe. Só que, obviamente, em geral, né, o aluno não tem por que não escolher esse benefício. Então, por isso que a penetração é tão grande. Então, por isso a nossa tranquilidade, transparência total aqui em todas as perguntas, de que a gente entende que essa estratégia é muito mais inteligente do que simplesmente derrubar o preço para ser mais competitivo comercialmente, tá? Esse aqui é o pano de fundo aqui da estratégia do PagFácil. Tá bom, super claro, obrigado. A próxima pergunta é do Renan Prata, analista sell-side do Citi. Renan, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a pergunta. Renan, por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. É bem rapidinho aqui. Uma em relação ao risco sacado, né? Eu acho que assim, essa linha já está estável aí, estão uns 4 trimestres, se eu não me engano. Então, eu queria pegar um pouco da visão de vocês sobre esse tipo de financiamento, né? Se a gente, não sei, o que vocês estão pensando aí para essa linha. E a outra, se puderem dar um update da tender offer de Vasta. Eu sei que vocês tiveram alguns atrasos aí, muito por conta da SEC, mas se puder atualizar a gente, eu acho que vai ajudar também. Obrigado, pessoal. Boa tarde, Renan. Eu vou pegar a primeira pergunta aqui do risco sacado. Né? O risco sacado, você já é uma constatação, né? A gente está mantendo até reduzindo o risco sacado. Lembrando que o risco sacado aqui, né, ele está em Saber, né, e na Vasta, que ele é o parcelamento, né, o financiamento aqui da nossa matéria-prima, principalmente papel e gráfica. Existe uma correlação do risco sacado com o crescimento da receita, né? Conforme eu vou crescendo a receita, eu preciso de mais papel, né? E preciso imprimir, né, os livros e os materiais. Então, você já note que eu estou crescendo a minha receita, né, em insumos educação, e estou crescendo saber, e eu não tô crescendo o risco sacado. Então, essa estratégia ela já está em curso. E aí, por quê? Né? Porque hoje o meu custo médio, né, das nossas dívidas já é CDI mais 1,5 aproximadamente, enquanto o Rio Sacado está com CDI mais 2,9. O que acontece? A gente está fazendo isso aqui naturalmente, tá, Renan? Por quê? Porque se eu simplesmente tirar todo o risco sacado e botar para uma dívida, a gente não tem nenhum problema de alavancagem, o risco sacado sempre foi cristalino aqui na companhia, mas se eu fizer isso, eu reduzo o meu caixa operacional no momento zero, em 490 milhões, que é o saldo do risco sacado. Então, naturalmente, vocês vão ver que essa linha que tinha uma correlação ao crescimento da receita, ela vai ser uma linha que vai se reduzindo, né, trimestre após trimestre para os anos, até a gente entender que a gente não precisaria mais ter o risco sacado, e a principal razão é o custo médio do risco sacado em relação às nossas dívidas. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta... Segundo tender offer, pode. Sobre o tender offer de Vasta, é público, então eu não vou dar nenhuma visão que não seja público. O tender offer a gente só está aguardando aqui, né, a SEC americana, né, que é a CVM brasileira. Ela está em um processo de shutdown em razão aí de problemas políticos norte-americanos. E a gente então está aguardando, né, a reabertura aqui da SEC, para a gente poder ter os trâmites aqui operacionais legais para fazer essa operação. Nós postergamos a operação em razão do shutdown,
da SC, e a nossa operação ela está até o dia, né, o vencimento dessa operação é o dia 9 de dezembro. Nossa expectativa, né, nós não temos, conversa aqui com os nossos assessores jurídicos norte-americanos, é que a SC ela deve abrir antes, né, ainda no mês de novembro. Isso aqui é um dado que simplesmente eu estou repassando o que eu escutei, então não tem nenhum compromisso aqui, mas nossa expectativa é que até o dia 9 aqui a gente possa fechar ou tenha mais elementos aqui nessa operação. É super claro. Obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Roberto Valério para as considerações finais da companhia. Bom, agradeço a participação de todos, quero reforçar o meu muito obrigado a todos os nossos 26 mil colaboradores que têm trabalhado incansavelmente para que a gente possa alcançar esses resultados, atender cada vez melhor os nossos clientes, nossos alunos. Obrigado e continuamos à disposição aqui, todo o nosso time de RI, para tirar as dúvidas, fazer as reuniões que forem necessárias. Obrigado e até o próximo trimestre. A teleconferência de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2025 da Cogna Educação está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa tarde.